É comum termos dúvida como fazer a citação da citação. O que é a citação da citação? É quando a gente usa o apud, ou conforme citado ou citado por, mas geralmente a gente usa a palavra latina apud, tá? Como ela é uma palavra estrangeira, ela tem que estar no itálico, tá? O que acontece? Eu tô lendo um texto e nesse texto tem outras citações. E eu quero usar essas citações, só que eu não quero ir no original. Então vamos ver esses exemplos aqui, ó. Eu tô lendo um texto do Costa, Eu, Ana Paula, que foi escrito em 2009. Esse eu li. E no meio desse texto tem uma citação direta, aspas, número de página, excluída no texto, de Soares. E eu gostei muito o que o Soares falou, que é isso aqui. O espetáculo não é um conjunto de imagem, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. E era isso que eu queria, só que eu não quero ir lá no Soares ler. Então eu tenho um recurso, tá? Então eu uso Soares, que é quem citou, autor e data. Autor, data, a página, porque é uma citação direta, e daí eu coloco apud, quem eu li. Opa. Então, daí eu copio. Isso aqui é uma citação direta incluída no texto. A outra opção, eu posso fazer uma citação direta não incluída no texto. É a mesma coisa, ó. Quem eu não li, o ano, a página, apud, quem eu li. Tá? Agora, a gente tem outras opções de fazer a descrição, mas não é bem utilizada. Por exemplo, você pode colocar quem você leu, copiar e aqui no fim colocar o apud. Não é muito utilizada. Ou colocar conforme citado por. Então, esses dois que eu coloquei aqui, ó, seja direta ou indireta, com apud junto é o mais usual. Então, quando que a gente usa apud? Quando a gente não teve esse acesso. E como é que a gente vai fazer as referências quando a gente usa apud? O que vai nas nossas referências bibliográficas é quem você leu. Então, lá embaixo nas minhas referências vai Costa. E esse Soares? Esse Soares eu vou pegar essa referência aqui bibliográfica e colocar no meu rodapé da página. Tá? Então, a gente tem essa peculiaridade, depois a gente vai voltar nisso aí. Então, dentro desses conceitos de direta e indireta e apud, que pode ser direto e indireto, a gente tem alguns recursos. Se você pegar um texto e traduzi-lo, você coloca autor, ano, se for uma tradução direta, e você vai colocar no final tradução nossa. É sempre no plural, tá? Tradução nossa, primeira pessoa do plural. E mesmo que você use o Google, usa qualquer coisa, você vai informar ao seu leitor que aquele texto originalmente tinha um outro idioma e que você fez a tradução. Vamos supor que você vai fazer uma citação direta, ou, né, indireta já não precisa fazer isso, uma citação direta, e que você fala, poxa, eu queria tanto dar destaque, por exemplo, eu queria dar destaque isso aqui, ó, uma desordem mental dos estudantes. Mas o autor, que é Mellon, não deu. Então, você pode dar o destaque e escrever logo depois, grifo nosso. Observem que é uma citação direta porque tem as aspas aqui, tá? Você pode pegar um texto que foi grifado pelo autor, daí para não confundir o seu leitor, no final, é sempre no final, tá vendo? Você coloca assim, grifo do autor. Quando você pega um texto e você fala, poxa, eu queria tanto enfiar mais alguma coisa ali na citação direta, eu queria tanto complementar, interpolar nessa citação, então a gente usa esses colchetes. Observem que a gente vai falar muito de colchetes. Colchete é utilizado ou para você incluir informação ou quando você exclui informação. Então aqui eu tô falando assim, ó, estreitamento das relações com a Argentina, daí eu tô colocando, não tá na citação direta, país sul-americano. Então, quando eu vejo isso aqui, eu sei que é o autor do trabalho que colocou, tá? Não precisa fazer nenhuma menção, porque você já tá fazendo com aquilo ali. E quando você quer tirar, então o texto é muito longo, tipo, um parágrafo de 10 linhas, você fala, não, mas o que eu não queria copiar todo esse parágrafo. O que me interessa é o começo e o fim, desde que eu faça ele se adequar ao começo, com meio e fim. Então, ó,
Na tradição ocidental, a atitude imperial de permanente conquista de novos mercados e território impulsiona a descoberta científica. Se eu fosse no original, vai saber se aqui tem uma palavra, 10 palavras ou 10 parágrafos. Mas eu coloquei como se fosse uma leitura tranquila. Impulsiona a descoberta científica e contribui para a formação de uma elite empreendedora. Então lembra sempre desses colchetes, tá? Que é interpolação ou exclusão. O último tipo de citação que a gente vai falar é a informação verbal. Você pode ir, por exemplo, assistir uma palestra ou até mesmo uma aula e gostar do que o professor falou. E daí você vai fazer uma direta ou indireta, só tem aqueles dois tipos. A formatação é, você põe o que a pessoa falou de forma direta ou indireta e coloca a palavra informação verbal. E lá no rodapé da sua página, você coloca a informação. Informação obtida por meio de conversa com tal pessoa na cidade. Tipo assim, é que esse daqui é um exemplo que formal mesmo da minha tese de doutorado. Informação obtida por conversa informal com Teobaldo Rivas em Brasília em setembro de 2008. Se for um congresso, você pode colocar informação obtida pela palestrante Ana Paula no Congresso CONIC em 2020. Você coloca informação ali, tá? Então, a gente também pode utilizar coisas que a gente escuta em jornal, em tudo quanto é lugar e não tem a documentação. Só que daí a gente não vai colocar na referência bibliográfica, a gente vai informar na própria página que foi uma informação verbal, tá? Então, a gente tem sempre que estar atento a isso. A gente fala em citação, autor e data. Então, a gente sempre tem que ter autor, tem que ter a data. Eventualmente, a gente precisa ter o número de página quando é citação direta. Mas pode ser que a gente não ache, tá? Então, é possível você não achar uma data, é possível você não achar o número de página. Mesmo assim, você pode citar, por exemplo, para Marquete 2020, não achei a página, mas fiz uma citação direta. Se eu não tivesse a data, num trabalho, citação direta, Marquete, sem data, mas eu tenho o número da página. Cuidado quando você não tiver nada, nem número da página, nem número da data. Daí vale a pena uma nova pesquisa no Google, de repente Marquete 2020, aí colocar o título, para ver se recebe essas informações, ou talvez procurar um outro material que traga mais informações, tá? Então é muito perigoso isso, a gente não sugere utilizar quando você não tiver data, não tiver número de página, tá? Então a gente tem que trabalhar com isso aí. Tudo que a gente falou nesses vídeos existem duas formas de citação, direta e indireta. Para direta, o número de página é obrigatório, para indireta é opcional. A direta tem que ser curta e longa, a indireta é paráfrase. Então, cada uma tem a sua formatação e você pode fazê-las incluída no texto ou excluída no texto. A gente ainda tem mais um tipo de recurso, que é o APUT, tá? Que ele pode ser direta ou indireta, é quando a gente não teve acesso. E tem esses recursos aqui. Se você traduzir, você vai colocar autor, a data, tradução nossa. Se você grifar ou destacar, autor mais data mais grifo nosso. Observem que se você fizer um destaque, você vai colocar destaque nosso. Se for um grifo, grifo nosso. Ana, qual é a diferença? Destaque às vezes é um negrito, tá? Às vezes é um itálico. Grifar é grifo, tá? Supressão e interpolação, a gente usa isso aqui, ó. Supressão, eliminação de textos. Interpolação é inclusão, você coloca seu texto aqui. Se for grifado ou destacado pelo autor da obra, você avisa. E se for informação verbal, você coloca a expressão formação verbal e coloca a referência na nota de rodapé. Sempre lembrando que um autor coloca o sobrenome, quando é incluída no texto excluída. 2 autores, incluída a palavrinha E, excluída ponto e vírgula. 3 autores, vírgula, E, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Mais de 4 autores, né? Você coloca o primeiro e é um itálico. Se você não tiver alteria, mas mesmo assim quiser usar, você pode usar a primeira palavra do título como autor. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso lá nas nossas referências. E a entidade também, tá?
você pode colocar em letra minúscula, incluída no texto e excluída sempre depois das aspas. Isso era o que a gente queria falar sobre citações para dar uma revisada para ajudá-los nesse momento aí, caso precise de um recurso rápido.